Estamos de volta. Hoje nós estamos falando do livro Das Trevas à Luz, um livro ditado pelo Espírito Mateus, e estamos conversando com Leonardo Mamed, que foi quem escreveu essas 400 e poucas páginas, né, Leonardo? Isso não foi à mão, não, né? Foi à mão? Foi à mão, eu psicografo na mão mesmo. No computador não tem jeito, já tentei, mas não vai. Não vai, né? Ah, mas aí depois tem que passar para o computador, tem que né? passar, Mas aí não é você, né? Não, aí é minha esposa que faz isso pra mim. Que bom. Ela é uma médium também, né? Ela é uma médium também, Ela né? é. Mas agora vamos falar um pouquinho desse lado, até a primeira parte do livro fala de todas essas técnicas, de todas as possibilidades que Mateus teve de tentar a vingança. Né? Sim, mas inclusive, mesmo nessa primeira parte, eles contam também, mostram os espíritos de luz ali junto com eles ali, porque não é só porque ele está nas trevas que ele está abandonado, ou seja, tem os espíritos de luz ali junto com eles, auxiliando eles ali para tentar resgatar eles ali, né? Fazer eles compreenderem que eles estão fazendo não é lá essas coisas. E eles resgatam alguns, né? Resgatam alguns, inclusive o próprio Mateus, ele é resgatado também, né? Quando ele se arrepende. É que o Mateus, ele começa a perceber as coisas que ele tinha feito de errado, aquilo começa a bater na mente dele, né? E ele começa a se depurar, que ele vai justamente para um lugar de depuração, né? Vai expurgar tudo aquilo que ele estava sentindo de raiva e de ódio. E ele consegue expurgar esse ódio até que ele consegue ser resgatado numa colônia espiritual, justamente para começar o processo dele de aprendizagem. Pois é, como os sentimentos negativos nos prejudicam depois da morte, né? É verdade. Porque você precisa de sofrer, como ele fala, de queimar, não é queimar no sentido do fogo, né? Não é. É de você eliminar de você, tirar de você aquele sentimento, né? É verdade. Então é um sofrimento. Então a gente precisa aprender isso antes de passar por essas experiências tão ruins, né? É verdade. E aí ele vai mudar um pouquinho, não é mesmo? Isso, aí ele vai mudar, ele vai conseguir se arrepender daquilo que ele fez, nessa segunda parte do livro, e ele vai conseguir, nessa colônia onde ele é acolhido, ele vai começar um processo de aprendizagem, né? E ele se dedica mesmo, ele vê que aquilo que ele fez não eram coisas boas, ele se arrepende e ele tenta mudar, e ele vai conseguir seguir adiante nesse caminho aí. Que é o começo, né? Aqui, assim, André Luiz começou com essa possibilidade de nos mostrar isso, né? Sim, Que ele também sofreu um pouquinho, então um pouquinho menos, mas sofreu, né? E aí vai para aprender. Sim, né? aprender. Porque a gente acha que sabe muita coisa, mas não sabemos ainda. É verdade. E todos nós precisamos ter a humildade de aceitar que a gente não conhece tudo. A gente precisa aprender muita coisa ainda para a gente se julgar capaz de auxiliar o próximo, auxiliar a gente mesmo como a gente poderia, né? Por isso a gente tem que ter humildade e amor no coração para absorver tudo aquilo que as outras pessoas estão oferecendo para a gente, né? É interessante que isso mostra, essa história do Mateus mostra as dificuldades que nós temos de relacionamento com as pessoas. E que já vivemos com elas, já fizemos algumas ações boas, outras ações não tão boas, e que isso influencia no presente, né, na vida atual. É verdade. E que a gente às vezes não compreende, e é intolerante. É verdade. E não aceita. Então, o ideal é que nós aprendamos, né, a aceitar as coisas como elas são. Lógico que sempre que você puder mudar, mude, mas que aceitando, né, que elas acontecem e que faz parte do seu aprendizado, fica mais fácil. Né? É verdade, porque nada acontece por acaso. Se alguma coisa está acontecendo com a gente, é porque aquilo tem que acontecer, porque vai dar condições da gente de evoluir. Tudo é aprendizado, é que a gente não entende isso. No momento, quando tudo está bom, a gente acha que nós é que somos os responsáveis por toda aquela felicidade. Mas quando a gente tem dificuldades, a gente culpa Deus, a gente culpa o próximo, a gente culpa os amigos espirituais, enfim, o obsessor. A culpa nunca é nossa, Nunca né? é nossa. Né? Só quando está tudo muito bom, aí nós é que somos os responsáveis por aquela situação. Então, eu acho que são lições importantes que o livro nos traz. E que nos mostra que todos nós erramos, mas que todos nós temos possibilidade de mudar.
É verdade. E que a gente não precisa se sentir culpado dos erros que já cometemos, né? Porque já passaram. A gente tem que tomar o que aconteceu como lição para a gente poder lição. progredir e não ficar preso ao passado, ficar preso àquilo que aconteceu. E nessa segunda parte do livro, o Mateus, ele é bem auxiliado pela parte, não seria religiosa, mas ele começa a perceber o amor que os cristãos ali, aqueles espíritos, estão tentando passar para ele. Ele começa a absorver aquilo e querer... religiosidade isso, né? Ele começa a querer sentir aquilo ali, ele quer oferecer aquilo ali também, porque ele começa a sentir e ver como aquilo é bom para ele, né? E nessa segunda parte tem várias passagens de Jesus que ele usa para justamente mostrar determinada situação que está acontecendo com ele ali enquanto ele está se preparando para uma nova encarnação. Então, isso é muito bom. Então, isso é o que nos estimula a não nos sentirmos culpados e a termos o estímulo para seguirmos adiante, né? Consertar aquilo que dá para consertar, porque nós somos ainda seres imaturos. Todo mundo tem um longo caminho a percorrer, né? E se a gente tiver humildade e tiver a sensibilidade de aceitar, a gente vai, né? Progredir. Mas é difícil, né, Leonardo? Não é difícil. É difícil, mas assim, exemplos a gente tem o dia inteiro, seja um amigo, seja pessoas que você conhece, né, assim, que são exemplos, né, são exemplos. O próprio Jesus Cristo é o maior exemplo que teve. Ou seja, a gente tem que se espelhar nesses exemplos e procurar, por mais que a gente hoje não tenha condições de chegar até eles, procurar se espelhar nesses exemplos. Os exemplos bons, aquelas coisas assim que são coisas boas, que fazem a gente sentir o coração assim, repleto de amor, assim, né, que a gente faz a gente sentir bem. É difícil, mas é recompensador, né? Recompensador. Tanto que tem um aluno lá no centro que ele diz assim, nada é fácil, nada é difícil, tudo é compensador. É verdade. E é verdade, né? É verdade. Mas é isso. Olha, eu devo confessar que falta o finalzinho, por isso que você ainda não contou tudo, mas também para o nosso telespectador ficar bem curioso de saber o finalzinho dessa experiência do Mateus, né? O livro é das trevas à luz, então no final tem que chegar na luz, né? Imagina onde é que ele vai estar, Tem que chegar um ponto bom, né? Mas agradecemos sempre a sua colaboração de nos trazer sempre um bom livro. E quando tiver o próximo, é só voltar. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz por poder contar um pouquinho a respeito desse livro, que é uma história que eu considero para mim muito importante, que me fez evoluir bastante. Isso é muito bom. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br, e se quiser assistir a este ou a outros programas, youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Eu espero você. Até lá.